Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um livrinho a ser comentado, na verdade um livrão. Esse livro, não sei porque ele passou, eu li tem uns 2 anos, e no período que eu estava fazendo seleção para selecionar os livros mais, sei lá, mais interessantes para falar aqui, eu acabei não achando esse livro. E na verdade é porque ele estava na pilha de livros não lidos em vez de estar na pilha de livros lidos. Não sei por que eu coloquei no lugar errado. Alguma bagunça eu fiz na hora de arquivá-lo. Enfim, é um livro muito interessante, muito atual. É um livro que fazia muita falta aqui ao Brasil, porque ele complementa uma deficiência grave que todos nós tivemos no colégio. Eu tive, e todo mundo que já passou pelo ensino médio fundamental também teve. Enfim, felizmente, agora ele está começando a... Não só ele, mas outros livros do mesmo tema estão começando a ser editados aqui no Brasil. Esperamos que ajude a compensar. Compensar não vai compensar, porque a educação de massa nunca vai abranger esse tipo de livro, né? As pessoas vão continuar terminando o colegial, o ensino médio, enfim, sem saber que o iluminismo não ocorreu apenas na França, mas ocorreu em toda a Europa e em algumas outras partes do mundo. Paciência. Nós vamos falar hoje do livro, este livro aqui, Os Caminhos para a Modernidade. Tá? O nome da autora, Gertrude Himmelfarb. Tá bom? Os iluminismos britânico, francês e americano. Uma historinha. A Gertrude Himmelfarb é uma historiadora norte-americana de origem judaica. Ela nasceu em 1922, está viva até hoje, tem 93 anos. Ela tem muitas distinções, ela fazia parte da Academia Real Inglesa, de quase todas as principais ordens aí de historiadores da Inglaterra e dos Estados Unidos. Ela tem livros muito bons, todos mais ou menos estudando essa parte da história aí. Começo da Era Moderna aí, vamos dizer. Esse livro aqui, Caminhos da Modernidade, por que ele é importante? A gente está acostumado a sair do colégio, quando a gente aprende a história, a gente aprende os diversos períodos históricos, né? E quando a gente chega no iluminismo, o que a gente aprende no colégio durante o iluminismo? Na parte de história e, eventualmente, na minha época, eu cheguei a ter 1 ano de sociologia no primeiro colegial. Na época era primeiro colegial, não era ensino médio. Eu cheguei a ter 1 ano de sociologia que englobava filosofia. Então, a gente chegou a ver alguma coisa de filósofos dessa época. Claro, filósofos franceses. Então, o que o cidadão comum que saiu do colégio e nunca mais foi procurar uma formação paralela de história conhece do iluminismo? Ele conhece Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert. Conhece aqueles caras que são os ícones do iluminismo francês. E conhece a doutrina do iluminismo francês, que é basicamente a Era da Razão. Pegou todo o século XVIII, né? Basicamente o século XVIII. Esse livro fala do século XVIII, que é o século do iluminismo pelo mundo aí. Então, o iluminismo francês, ele pegou a Idade da Razão, esses filósofos que eu citei aqui, a época da enciclopédia, né? Tentativa dos filósofos franceses de englobar todo o saber humano numa única publicação. Foi capitaneada pelo D'Alembert.
E ela culminou, como todo mundo sabe, com a Revolução Francesa. Então esse iluminismo francês que todo mundo conhece, que todo mundo ouviu na escola. Eu falei pouco da Gertrude Himmelfarb, porque realmente ela não tem livros traduzidos no Brasil. Esse aqui é o primeiro que saiu e o único até agora. É da R Realizações, esqueci de falar a editora. Não tem nada muito mais para acrescentar. Eu não vou falar um pouco da vida dela. A vida dela é focada no estudo de história. Não tem nada muito interessante assim para falar disso. Enfim, como eu estava falando, o iluminismo francês culminou na Revolução Francesa. Ele é conhecido como o século das luzes, ou então o iluminismo da razão. Nesse livro aqui de 500 páginas, deixa eu ver, deve ter umas 500 páginas, tem 300 páginas. Parece que tem mais porque ele é bem grande, né? Tem 300 páginas. Tem 50 páginas falando sobre o iluminismo francês. Pouca coisa. Não precisa falar muito. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Ou aprendeu pelo menos por cima. Se não lembra, alguma coisa ficou. Ele também fala, esse livro aqui, no finalzinho dele, o último capítulo, sobre o iluminismo norte-americano, que também é bastante interessante. E se o iluminismo francês foi a época da razão, foi o iluminismo da razão, o iluminismo norte-americano foi o iluminismo da liberdade. Por quê? Durante todo o século XVIII, os Estados Unidos estava naquele período pré-revolução, né? Pré-independência. Então, Benjamin Franklin, John Adams, Samuel Adams, Thomas Jefferson, aqueles todos intelectuais que depois, grande parte deles assinaram e participaram da independência dos Estados Unidos em 1776. Foi um pouco antes da Revolução Francesa, que foi em 1789, mas as duas no final desse século XVIII. Então é o século, para a França é o século da razão. O grande objetivo ali era a briga contra o clero católico e contra o rei, que foi o que culminou na Revolução Francesa, onde o rei foi deposto, teve a queda da Bastilha, tudo aquilo lá que todo mundo já viu em filmes, já leu em livros e tal. E nos Estados Unidos culminou exatamente com a independência dos Estados Unidos. Então, também tem aqui umas 60 páginas falando do iluminismo norte-americano, que também é bem interessante. Agora, o 70% da obra, que é o grosso da obra, ela fala do iluminismo inglês. O iluminismo inglês, aqui, ela juntou o inglês com o escocês, tá? Porque considerou a Grã-Bretanha uma só. Em alguns livros, em alguns tratados, a gente estuda separado. O iluminismo francês, iluminismo inglês e iluminismo escocês. Eles são tratados de maneira separada. Aqui ela tratou tudo junto como sendo um iluminismo britânico. Embora ela diga que seja o iluminismo inglês em alguns pontos, na verdade é o iluminismo britânico. Então pegou todo o continente. Pegou a ilha inteira. A parte de baixo que é a Inglaterra e a parte de cima que é a Escócia. E a gente tem aqui o quê? Qual que é o... A gente tinha o iluminismo da razão na França, a gente tinha o iluminismo da liberdade, que era a busca pela liberdade do país, nos Estados Unidos. E na Inglaterra a gente tem o iluminismo da virtude. Os grandes escritores, filósofos dessa época, eles tratavam do tema da virtude. Eles tinham grandes livros de condutas morais e de análise do comportamento humano. E durante todo esse século também, tem as mudanças religiosas na sociedade inglesa, que ela tinha sido basicamente cortada do convívio com a Igreja Católica devido à Revolução Gloriosa, que foi no século anterior. Então, estava havendo algumas disputas religiosas dentro da Inglaterra e estava se formando uma igreja que é muito famosa hoje, que é a Igreja Metodista. Então, um dos capítulos desse livro aqui, ele conta um pouco da criação dessa igreja metodista através do John Wesley, né, que é o pregador que basicamente criou essa religião. Mostra como é que foi a criação dela. E mostra todo o século XVIII
nas Ilhas Britânicas, ali, na Ilha Britânica. É muito interessante. E ele pega os escoceses, Shaftesbury, Lord Shaftesbury, esqueci do Lord, o Hutchison, pega o... Deixa eu tomar uma Coca Light. Pega o David Hume, que é provavelmente o mais famoso deles aí, David Hume, tanto como filósofo quanto como representante aí, escocês britânico aí dessa fase. É o Adam Smith, por incrível que pareça, muita gente conhece o Adam Smith só por aquele livro, né, Riqueza das Nações, que é um livro de economia clássica, que todo estudante de economia ou um estudante sério já leu, porque é a base basicamente a base da economia moderna. Mas ele escreveu muitos tratados morais também. Aqui nesse livro ela dá uma bibliografia fantástica desses autores. E o David Hume tem várias obras de tratado. O Adam Smith também tem várias obras de tratado moral. Então a ideia deles é analisar virtudes e vícios da população, como é que isso começou, como é que isso terminou, a mudança de comportamento da sociedade britânica durante todo esse século, seja através das influências religiosas, dos movimentos religiosos, seja através da sociedade em si. Outros autores muito interessantes que ele cita aqui também, que fazem parte do iluminismo britânico, ele termina, bom, tem muitos autores aqui. Ela termina o livro falando principalmente do Thomas Paine e do Edmund Burke. Tem um capítulo inteirinho aqui do Edmund Burke. Provavelmente foi um dos mais destacados iluministas aí, e pensadores que na verdade ele puxou. Se você puder separar, a gente pode dizer que o iluminismo francês foi um iluminismo revolucionário, porque ele provocou uma revolução que destronou o rei e cortou os laços com a igreja, aquele problema todo. Então o iluminismo francês é um iluminismo de ruptura, um iluminismo de revolução, que você pode considerar como sendo um dos princípios aí dos movimentos de esquerda, vamos dizer assim, no mundo. O movimento revolucionário começa, né, pelo menos na Idade Moderna, começa aí, na Revolução Francesa. Então foi um movimento da sociedade francesa de revolta e ruptura. Foi um movimento revolucionário. Então você pode colocar o iluminismo francês e os seus pensadores como a base também das ideias de esquerda que até hoje sobrevivem por aí. Enquanto que o iluminismo francês é um iluminismo conservador, um iluminismo mais de direita, mais como conservador, o próprio nome está dizendo que é mais de direita, e tem entre eles o que eu citei agora, Edmund Burke, que é um dos principais autores do conservadorismo inglês. Tem muitos outros autores, eu não vou lembrar todos eles de cabeça. Mas os dois principais são esses. E tem um outro autor que é muito importante, que ele escreveu um livro fantástico, é o Alexis de Tocqueville. Ele foi durante um tempo, ele passou um ano, não sei se 1 ano ou 2 anos nos Estados Unidos, e quando ele voltou para a Europa, ele escreveu um livro chamado Democracia na América, que é um livro fantástico, que eu vou falar aqui qualquer dia desses. Que ele conta exatamente como é que é o conceito de democracia na sociedade americana, desde a sua base. É um livro fantástico e também ele influenciou aqui o iluminismo inglês. Tá? Eu vou ler só os capítulos aqui para vocês, que eu não quero estragar muito o assunto. Então, sobre o iluminismo britânico, o capítulo 1, afecções sociais e disposições religiosas. Ele conta o começo do século XVIII. Depois ele entra em economia política e sentimentos morais. É aí que tem a parte, principalmente, do Adam Smith. O terceiro capítulo é o iluminismo de Burke,
que é o autor principal desse século, pelo menos na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, dissidentes radicais, depois vem o metodismo, que é a história do John Wesley, e a Era da Benevolência. Essa é a primeira parte, que o livro é basicamente 70% iluminismo inglês, que é uma deficiência que a gente não aprende no colégio. A segunda parte é o iluminismo francês, que é a ideologia da razão, e a terceira parte é o iluminismo americano, que é a política da liberdade. Além disso, eu não vou entrar muito aqui, que eu já estou com mais de 15 minutos de áudio, de vídeo. A gente tem também, vamos dizer assim, o principal representante do iluminismo na Alemanha foi Kant, Immanuel Kant, que não tem nesse livro aqui, eu só estou dando para ilustrar. Se quiserem, como curiosidade, em Portugal foi Marquês de Pombal. A gente chegou a estudar um pouco dele na época do colégio, tá? Então é isso. Esse livro é muito importante porque ele mostra, a partir desse século XVIII, basicamente, a humanidade começou a se dividir. A França mostrou uma opção revolucionária de política e sociedade. E a Inglaterra mostrou uma opção conservadora de política e sociedade. Enquanto que na América eles estavam lutando por liberdade, porque o objetivo principal deles era transformar os Estados Unidos num país livre. É um outro pensamento. Mas na Europa, basicamente, que era o centro do mundo, começou a surgir a ideologia revolucionária e de esquerda na França e a ideologia conservadora e de direita na Inglaterra, que são os dois totens que sobrevivem até hoje, que se confrontam até hoje. Claro, depois o de esquerda teve alguns desdobramentos, de direita teve outros desdobramentos para os séculos seguintes aí. A John Locke também foi muito comentado no século XVIII, apesar de ele ter escrito no século XVII, ele foi bem estudado e lido durante todo o iluminismo britânico aí do século XVIII, tá? Daí para frente, se vocês se interessarem pelo conservadorismo, por exemplo, tem um autor britânico muito interessante que é o Michael Oakeshott, e também que já é do século XX, já é uma linha moderna ou pós-moderna, se você quiser colocar assim, do pensamento conservador inglês. E se for pegar um autor seminal do pensamento conservador dos Estados Unidos, a gente pode pegar o Russell Kirk, que também tem livros, também tem um livro publicado pela Realização chamado A Política da Prudência, que é muito bom também. E que eu devo fazer uma resenha dele em breve, tá bom? Então é isso aí, é um livro muito interessante para você entender a divisão política hoje, para você entender a política hoje, como é que quando houve essa divisão entre direita e esquerda, quando houve essa divisão entre revolucionários e conservadores, é exatamente nesse século XVIII, porque antes disso não havia essa divisão. Então começa aqui, começa no século XVIII a divisão entre essas duas facções de esquerda e direita que brigam até hoje pelos domínios do mundo, aí, vamos dizer assim, tá bom? Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser receber notificações cada vez que eu posto um vídeo, basta clicar ali, assinar o canal. Lembrando que esses vídeos que eu faço, eles servem como uma demonstração das palestras literárias e aulas particulares. Se alguém tiver interesse, o contato está na descrição do vídeo, tá bom? Comentem o vídeo, tá? Se gostou, se não gostou, comentem, tirem dúvidas, reclamem, xinguem, não xinguem mamãe porque ela não está mais aqui, mas o resto vocês podem xingar. Vocês repararam que eu estou mais fino, não é que eu emagreci, é porque eu rapei mesmo uma boa parte da barba e dei uma parada aqui no cabelo, tá bom? Porque o calor chegou e estou ficando com o saco cheio de passar calor, então estava na hora de dar uma limpada, tá bom? Então é isso aí. Uma saudação e até a próxima.